Nessa manhã, eu gostaria de pensar um pouco com vocês sobre a aliança de Deus com as crianças. Esse é o tema que nós vamos tratar na nossa devocional. A aliança de Deus com as crianças. Há 2 domingos atrás, no dia 29 de março, nós realizamos aqui o batismo infantil da Jade, a filha do diácono Bruno e da Vanessa. E hoje nós vamos ter mais um batismo infantil aqui na nossa igreja, na EBD. Vamos batizar a Antonella, filha do Silês e da Jussara. A gente se alegra quando tem batismo, seja infantil ou seja adulto, e vale sempre a pena a gente falar sobre esse tema, aproveitar o ensejo, a ocasião, para que nós tratemos desse assunto, que via de regra não é mal entendido, mal compreendido, e é preciso que nós olhemos para a Escritura e perguntemos o que a Bíblia diz, o que a Escritura fala a respeito do batismo infantil. Então eu queria pensar ainda aqui brevemente sobre a aliança de Deus com as crianças. E o meu objetivo é ler 2 textos, 2 passagens curtas, mas julgo eu bastante importantes e pertinentes. Então, eu quero ler um texto no Antigo Testamento e um texto no Novo Testamento para comprovar essa ideia do pacto, da aliança de Deus com as crianças. Então, vamos ao primeiro texto, Gênesis 18. Gênesis capítulo 18, apenas um versículo. Gênesis 18, 19, diz assim: Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Meus irmãos, esse texto aqui, Gênesis 18, 19, está inserido dentro de um contexto em que essas palavras foram faladas para Abraão. Se você recuar um pouco, no capítulo 17, versículos 9 a 14, nós temos ali a instituição da circuncisão. Deus ordena que a circuncisão fosse praticada, tanto nos adultos quanto nas crianças. A gente conhece a história de Gênesis 17. A criança, quando completava o seu 8º dia, ela era circuncidada, como símbolo do pacto, da aliança de Deus, tanto com os pais como com os filhos. Aliás, diga-se de passagem, o nosso Deus é o Deus do pacto, é o Deus da aliança. A aliança é um dos temas mais caros e mais recorrentes da Bíblia. Se você observar, por exemplo, a sua Bíblia está dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. Mas você poderia trocar a palavra testamento por aliança. Se você colocar na sua Bíblia assim, Antiga Aliança e Nova Aliança, não teria nenhum problema e não seria nenhuma heresia. Portanto, na nossa Bíblia tem Antigo Testamento, Novo Testamento, mas poderia ser Antiga Aliança, Nova Aliança. É uma aliança só que vai se renovando ao longo do tempo, ao longo dos séculos. E nesse texto aqui de Gênesis 18, o que acontece é que o Senhor anunciou que iria destruir Sodoma e Gomorra para Abraão. Deus questiona, será que eu vou ocultar o que eu estou para fazer com as cidades de Sodoma e Gomorra? Deus então conta para Abraão o que vai fazer e ao mesmo tempo dá uma tarefa para Abraão, que é o versículo 19. Inclusive, Abraão tinha várias coisas, várias missões para fazer na vida dele. Mas a missão principal da sua vida, a missão principal era ensinar seus filhos e conduzi-los nos caminhos do Senhor. Depois, à medida que o tempo vai passando, nós descobrimos que Deus é o Deus de Abraão, Isaque, Jacó, José,
os patriarcas, os juízes, os reis, Davi, todo o Antigo Testamento. E tudo isso é baseado no versículo 19, por causa do versículo 19. Abraão, eu chamei você para que você ordene aos seus filhos, e a sua casa, e a sua descendência, e aqueles que vêm depois, o que eles devem fazer, a missão principal. Abraão é chamado de amigo de Deus, de pai da fé, mas a missão principal da vida de Abraão era ensinar seus filhos e conduzi-los nos caminhos do Senhor. Deus já havia feito a aliança no capítulo 17 com a circuncisão, e agora no capítulo 18. Eu vou destruir Sodoma e Gomorra, mas não se esqueça de uma coisa: você precisa ordenar aos seus filhos, à sua casa, à sua descendência. Não se esqueça do Deus que eu sou, o Deus do pacto, o Deus da aliança, o Deus que se renova com os pais e os filhos. Muito bem. Esse versículo aqui, ele vai ter seu cumprimento no decorrer de todo o Antigo Testamento. O que está no versículo 19 aqui é uma ordem que só vai finalizar lá em Malaquias 4, lá no final do Antigo Testamento. Por conta dessa ordem, a missão principal da sua casa, da sua vida, é ensinar seus filhos, sua casa, sua descendência, para que eles não se esqueçam de mim e não se esqueçam que eu sou o Deus do pacto, o Deus da aliança. Então isso vai até o final do Antigo Testamento. Depois abre o Novo Testamento e o Deus do pacto continua se manifestando. E agora é o nosso segundo texto. Veja só, Atos 2. Atos capítulo 2. A ordem de Abraão foi cumprida no decorrer dos séculos. E quando nós chegamos em Atos capítulo 2, milênios depois, essa ordem permanece a mesma, exatamente a mesma. Veja só, Atos 2, versículos 37 a 39, você conhece, mas vale a pena a gente ressaltar. Atos 2, versículos 37 a 39. Ouvindo eles estas coisas, compungindo-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Você também conhece esse texto de Atos 2. Esse texto foi proferido no dia de Pentecostes. É o primeiro sermão de Pedro. Ocorreu naquele episódio em que as línguas aconteceu o fenômeno do dom de línguas ali. As pessoas acharam estranho, esquisito o que aconteceu. Cada um falando uma língua, cada um falava e as pessoas não entendiam. E geralmente é assim, quando está acontecendo um fenômeno, alguma coisa, nós temos a nossa leitura. Cada um vê de um jeito, cada um tem uma percepção. Cada um, isso é inevitável. E no caso aqui não é diferente. Essa mistura das línguas, as pessoas chegaram a uma conclusão. Isso aí só pode ser uma coisa: embriaguez. Estão bêbados. Veja só no versículo 15. 2,15 diz assim, é a maneira que eles interpretam. Estes homens, Pedro corrigindo já, estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Aquela confusão, a manifestação do dom de línguas, as pessoas deduziram e concluíram, estão embriagados. E Pedro disse, não estão embriagados, está cedo, são 9 horas da manhã. Para que eles, se bem que não tem horário para isso, eu imagino. 9 horas da manhã, o que ocorre é que o que está acontecendo é um cumprimento da profecia bíblica estabelecida por Joel no Antigo Testamento, Joel capítulo 2, versículos 28 a 32, e ele cita literalmente Joel, e ele prega um belíssimo sermão. E no final do sermão, dizendo que Deus é o Deus do pacto, é o Deus da aliança, no final do sermão as pessoas estão perguntando, uau, que sermão maravilhoso.
E diante de uma palavra maravilhosa que nós ouvimos, só nos resta uma coisa. Versículo 37, o que faremos? É a aplicação. É a aplicação do sermão, versículo 37. Que faremos, irmãos? E Pedro dá a resposta no versículo 38. Arrependimento. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Observe que o versículo 39 casa com um texto lá de Gênesis. Gênesis, capítulo 18, versículo 19. A ordem mais importante que Deus deu para a vida de Abraão foi: ordene a sua casa, ensine-a, sua casa, seus filhos, seus descendentes, porque você vai ser conhecido como Deus de Abraão, Isaque, Jacó, José, os patriarcas, os juízes, os reis. E Pedro sabe que Deus é o Deus do pacto. Pedro sabe que Deus chamou Abraão, Gênesis 18, 19. E ele diz: a promessa é para vocês, a promessa é para os vossos filhos que estão aqui no dia de Pentecostes, e a promessa é para todos os que ainda estão longe. Longe. Muito bem, essa palavra longe é interessante. Essa palavra longe, ela atingiu alguém, uma criança, um bebê. Pedro diz que essa promessa é para os que ainda estão longe. Mais de 2000 anos depois, quem será contemplada? Antonella. Antonella. Percebe? Que é um Deus do pacto. Gênesis 18, 19, Atos 2, 39, hoje, 12 de abril de 2026, Antonella no pacto. É o Deus do pacto. É o Deus da aliança. Pedro diz: a promessa é para vocês, a promessa é para quem está hoje aqui no dia de Pentecostes, e a promessa é para quem está longe. Antonella nem pensava em nascer, né? 2000 anos. E Antonella está inclusa nessa palavra longe, para todos os que estão longe. E aí Pedro diz assim: além do longe, e para quantos o Senhor nosso Deus chamar, e ainda vai ter outro longe, ainda vai ter mais um tempo mais distante ainda. A aliança de Deus com as crianças, a aliança de Deus com o seu povo. Deus é o Deus do pacto. Você já reparou? Preste atenção. Quando chove, depois de uma grande chuva, esses dias eu vi, quando chove e você vê um arco-íris, aparece o arco-íris, aí tem gente que tira foto, coloca nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, apareceu o arco-íris. Sabe o que é isso? É o outdoor de Deus, dizendo: olha, ei, eu estou aqui, eu sou Deus, sou o seu Deus, eu sou o Deus do pacto. Gênesis 6, depois do dilúvio lá, Deus falou assim: agora eu vou colocar o meu arco-íris, o meu arco. Ei, não se esqueçam, eu estou aqui, eu sou o Deus do pacto, o Deus de Gênesis 18, 19, de Atos 2, 39 e de 12 de abril de 2026. É o Deus do pacto, é o Deus da aliança. Deus tem uma aliança com os nossos pais, com os nossos filhos, e cabe a nós trazê-los ao batismo, trazê-los para que eles cresçam nos caminhos do Senhor, e também agradecer a Deus por eles, pela vida deles, agradecer a Deus pelos nossos filhos. Lembra de um salmo, Salmo 127, vai dizer que herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre, o seu galardão. É o Deus do pacto, a aliança de Deus com as crianças. Que Deus nos abençoe.